Isabel de Bragança e Orleans, mais conhecida como Princesa Isabel, é a personagem histórica feminina mais citada em nosso país. Nós somos o canal Essa é Nossa História, e hoje vamos contar um pouco da vida da Princesa Isabel. O nome completo da princesa era Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon e Bragança. Ela nasceu no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, dia 29 de julho de 1846. Era a segunda filha do imperador Dom Pedro II e de sua esposa, a imperatriz consorte do Brasil Teresa Cristina de Bourbon Duas Sicílias. Isabel teve 3 irmãos, Afonso Pedro, nascido antes dela, Leopoldina e Pedro Afonso. Os 2 meninos seriam os herdeiros naturais do trono, pois filhos homens vinham primeiro na linha de sucessão. Porém, os 2 faleceram ainda na infância, o que fez de Isabel a herdeira direta de Dom Pedro II. Para a educação da futura imperatriz, Dom Pedro II designou como sua primeira preceptora a Condessa de Barral, filha do embaixador Domingos Borges de Barros. Para elaborar o vasto e rígido programa de estudos, foram contratados diversos mestres, entre eles, o Visconde de Pedra Branca. A princesa Isabel mostrava grande interesse pelos estudos e assim, ela via transcorrer sua juventude entre aulas de literatura, botânica, mitologia, astronomia, história, física, geografia, geologia, filosofia, matemática e leitura dos evangelhos, além de dança, piano e desenho. Também estudou diversos idiomas como latim, francês, inglês e alemão. Em julho de 1860, a princesa, então com 14 anos e obedecendo à Constituição, prestou o juramento de manter a religião católica, observar a constituição política do país e ser obediente às leis e ao imperador. A partir de 1860 tiveram início as sondagens para contratar o casamento da princesa Isabel e de sua irmã, a princesa Leopoldina, com príncipes europeus. Em 1864 chegaram os primos Gastão de Orleans, o conde de Eu e Augusto de Saxe, netos do rei Luís Felipe da França. Aos 18 anos, Isabel casou-se com Luís Felipe Maria Fernando Gastão de Orleans, o conde de Eu, um nobre francês. O cortejo saiu do Palácio São Cristóvão e seguiu para a Capela do Paço Imperial, onde foi realizada a cerimônia. O casal passou a residir no bairro carioca das Laranjeiras e passava o verão em Petrópolis. A princesa Isabel e o conde de Eu tiveram 4 filhos: Luísa Vitória, Pedro de Alcântara, príncipe do Grão-Pará, Luís Maria Felipe e Antônio Gastão Francisco. Os historiadores relatam que os registros feitos pela princesa e pelo conde mostram um casal extremamente apaixonado e que possuía uma relação sólida. No dia 29 de julho de 1871, conforme a Constituição Brasileira de 1824, a princesa Isabel se tornaria a primeira senadora do Brasil. Diante dos personagens mais importantes do Império, a princesa de 25 anos jurou a Constituição. Pela Constituição da época, os príncipes e princesas tinham direito a uma vaga no Senado. Em 3 momentos, por ser a herdeira do trono, era sua responsabilidade governar o país quando o imperador estivesse ausente. Esses períodos são chamados de regências. Em 2 deles, Isabel assinou leis importantes que tiveram grande influência na história do Brasil. A primeira regência aconteceu em 1871. Nessa ocasião, a princesa aprovou a Lei do Ventre Livre, que buscava acabar gradualmente com a escravidão. A lei determinava, dentre outras coisas, que crianças nascidas de escravas eram pessoas livres. A segunda regência aconteceu entre 1876, quando Dom Pedro II viajou para a Europa e permaneceu até 1877. Nesse período, a regente tomou medidas para o melhoramento do país, como a construção de estradas de ferro, e resolveu questões religiosas. Foi um período tumultuado, marcado por conflitos político-religiosos e por uma grave seca no Nordeste. A terceira regência ocorreu entre o fim de 1887 e o início de 1888, quando Dom Pedro II viajou para a Europa para tratamento da saúde. Nessa época, a campanha abolicionista contava com o apoio de vários setores da sociedade, e o fim da escravidão era uma necessidade nacional. A princesa aliou-se aos movimentos populares e aos partidários da abolição da escravatura. No dia 13 de maio de 1888, finalmente, a regente Isabel assina a Lei Áurea, que determinava: a partir desta data ficam libertos todos os escravos do Brasil. Por esse motivo, passou a ser conhecida como Isabel, a Redentora. Ao voltar ao Brasil, em agosto de 1888,
Dom Pedro encontrou o país envolvido com as aspirações republicanas, principalmente as camadas militares. Os fazendeiros escravocratas também haviam abandonado o imperador após a abolição. De acordo com a piora na saúde de Dom Pedro II, as desconfianças acerca da princesa aumentavam, principalmente porque havia um preconceito muito forte pelo fato de os herdeiros do trono serem uma mulher e seu marido estrangeiro. Assim, a perda de apoio da monarquia levou o exército a conspirar contra a família real. A transformação do Brasil em república foi resultado do enfraquecimento da monarquia nos quadros políticos de nosso país. No dia 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República do Brasil e a família imperial foi expulsa do país, tendo que seguir para o exílio. 2 dias depois, a família imperial partiu para o exílio na Europa. Dom Pedro e a esposa foram para Portugal e Dona Isabel seguiu com a família para a França, onde logo depois, em 1891, morreria Dom Pedro. Isabel e a família se instalaram no castelo da família do Conde de Eu, na Normandia, no norte da França, que foi todo decorado com móveis e objetos brasileiros. A princesa Isabel faleceu, aos 75 anos, na Normandia, França, no dia 14 de novembro de 1921. Apenas em 1920 seria revogada a expulsão da família imperial pelo presidente Epitácio Pessoa e só em 1953 seus restos mortais foram transladados para o Rio de Janeiro e colocados no mausoléu da Catedral de Petrópolis, onde estava sepultado o Conde de Eu, que faleceu durante uma visita ao Rio de Janeiro, em agosto de 1922. Nós, do canal Essa é Nossa História, agradecemos sua presença. Se gostou do vídeo, comente e compartilhe com os amigos.